Glória a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Eu estava meditando na palavra do Senhor e perguntando ao Senhor: Deus, o que é que eu falo para a tua igreja? Amém, Jesus. E Deus colocou em meu coração esta palavra da viúva de Sarepta. A palavra de Deus diz que o profeta Elias, ele estava enfrentando dias de grande dificuldade. Dias de grande dificuldade naqueles dias, porque o rei Acabe, ele estava afrontando os profetas com a sua esposa Jezabel. Então o rei Acabe, ele estava querendo exterminar os profetas. Então Elias estava tendo esta dificuldade, assim como outros profetas, que alguns estavam até escondidos. E Deus, usando Elias, falou para Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E depois que Elias deu esta palavra para Acabe, o Senhor mandou ele ir para o ribeiro de Querite. E ali ele pôde experimentar o molde de Jesus, o trabalhar de Jesus, porque Deus disse que vá para o ribeiro de Querite, junto ao ribeiro de Querite, e lá eu vou ordenar que corvos te alimentem. E de manhã e à noite os corvos alimentavam o profeta Elias com carne e com pão. E ele bebia da água do ribeiro. Mas aconteceu que, passando os dias, o ribeiro secou, porque a palavra se cumprira. E Deus diz para Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Eu fiquei parando, meditando nesta palavra. Quando o profeta Elias estava enfrentando dias de grande dificuldade, dias de grande seca, dias de grande afronta, mas ele, como mensageiro de Deus, ele não se acovardou. Ele, como um mensageiro de Deus, ele não disse não para a situação. Ele não apostatou da fé, como muitos estavam fazendo. Mas não, ele enfrentou aqueles dias com grande temor diante daqueles que estavam se levantando. Porque aquele povo estava servindo a Baal. Aquele povo estava servindo a um Deus que nada podia fazer. Um Deus da fertilidade, um Deus da chuva, um Deus pequeno, um Deus que não manda em nada. Mas aquele povo estava se corrompendo. E Elias, ele não se contaminou. Mas Elias se levantou naquele tempo como grande profeta. E Deus enviou ele para o ribeiro, junto ao ribeiro de Querite. E muitas vezes, em muitas circunstâncias, Deus nos leva ao ribeiro de Querite. E você pode estar se perguntando: o que é esse ribeiro de Querite? Muitos podem estar enfrentando situações como essa. É um molde, é a moinha, é as situações adversas, mas você não se rende ao sistema deste mundo. Alabassúbria, alabanda, alabassúbria. Porque assim como Deus sustentou Elias, Deus tem te sustentado. Tem te faltado algo? Não, porque Deus tem te preservado. Aquele que faz a obra do Senhor, aquele que não anda no caminho dos ímpios, aquele que não se rende, aquele que não se prostra, Deus se levanta como grande. Para Elias, Deus
enviou covos. E Deus está enviando algo do céu para te sustentar. Talvez você veio aqui, ó, cambaleando, sem força, sem esperança, sem vigor, mas Deus nesta manhã está dizendo: eu sou o teu sustento. E Deus envia para Sarepta, que é de Sidom. E ele ordena e diz que lá vai ter uma viúva para sustentar. Chegando lá, ele vê a viúva na porta da cidade. E ele encontra ela apanhando alguns gravetos. E ele pede a ela um pouco de água. E depois que ela traz a água, ele pede um pouco de pão. Mas ela diz: eu não tenho. E ela diz: vive, Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morremos. Por que ela estava dizendo isso? Porque grande era a escassez naqueles dias. Grande era a escassez, não tinha alimento, não tinha nada. Mas Deus estava usando aquela mulher para prover na vida do profeta Elias. E ele diz: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disto primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. E assim ela fez. E a palavra de Deus diz que comeu Elias, o profeta Elias, comeu a mãe, a viúva e comeu o filho. E a comida não faltou, a farinha da panela não se acabou, nem o azeite da botija. E eu vejo isso como uma mulher de fé. Ela não tinha nada. Ela tinha um pouco para ela e para seu filho. Mas ela teve um ato de fé. Ela ouviu aquele profeta e compartilhou daquele pão. Compartilhou daquela farinha. Compartilhou daquele azeite. E fez para si, para o filho e para o profeta Elias o bolo. Eu fico imaginando como aquela mulher ficou, fazendo aquele bolo, fazendo aquele alimento e dizendo: meu Deus, eu estou fazendo segundo a tua palavra. Que alguém que chegue na tua porta, precisando de algo, mesmo você não tendo muito, mas o pouco que Deus te deu, o pouco que Deus colocou na tua mão, faz, compartilha, que você possa olhar para as dificuldades e dizer: Deus, Ele é meu supridor, Ele é o meu sustento. Graças a Deus, aleluia. E vemos que esta mulher, ela foi uma mulher forte. Uma mulher que enfrentou aqueles dias. Uma mulher que deixou para lá as adversidades e colocou a fé em ação. E não faltou. Porque Deus usou o profeta Elias. E depois de alguns dias, o seu filho ficou enfermo. E ela diz para o profeta Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ali a palavra de Deus diz que o profeta Elias colocou ele no seu quarto, no quarto que ele estava, na casa que ele estava da viúva, e orou a Deus, e disse a palavra do Senhor. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse: Elias, vê aí o teu filho vive. E ela testemunhou. E ela disse: então a mulher disse a Elias:
Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. Graças a Deus, aleluia. Aquela mulher, ela deixou ser usada por Deus. Ela deixou ser uma mulher de fé e ser alvo de Deus naquele dia. Aleluia. Ela compartilhou pouco e do pouco Deus fez render dias e dias. Deus fez dias e dias. Depois ela ficou tão preocupada porque o filho estava sem fôlego. E ela disse, não tem vida, não tem vida. Mas Deus é aquele que usa os profetas. Amém, aleluia. E ele orou por aquele menino. E o menino reviveu. Graças a Deus. Eu quero te dizer algo nesta manhã. Que aquilo que você faz para Deus, que aquilo que você se dispõe para o reino, você pode enfrentar situações adversas, situações que te deixem afligido, situações que te deixem no molde de Jeová, apertado. Mas o Senhor é aquele que provê. Aleluia. E esta palavra, ela veio forte ao meu coração. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é aquele que provê. Eu creio, aleluia. O Senhor é aquele que sustenta. Amém, Jesus. Porque aquele povo estava adorando a Baal, adorando a tantas coisas que não é de Deus, que é pequeno, que não faz nada. Mas aquele que faz a obra de Deus não é desamparado. Oh, Deus. Amém. E eu quero dizer para você nesta manhã, você que está aqui, que chegou neste dia, que chegou precisando de uma palavra, Deus te diz, eu sou o teu sustento, Aleluia. Verdade. Graças a Deus. eu sou o teu pão, Aleluia. Eu creio. eu sou a tua água, Amém. eu sou o maná no deserto, Oh, Deus. eu sou o Deus Jeová. Graças a Deus. Aleluia. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Não. Oh, Deus. Nós servimos a um Deus grande. Deus. Glória a Deus. Algumas pessoas que dizem assim, nós temos o Deus como grande. Não, Ele não é como grande. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é forte. E com Ele nada pode. Amém, Jesus. E Deus está nesta manhã dizendo para você, você pode estar junto ao ribeiro, triste, pode estar se sentindo tão pequeno, não entendendo, mas Deus fala para você nesta manhã, é preciso passar por este caminho, é preciso passar por este momento difícil. Muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus, muitas vezes não entendemos. Nós estamos em outro país, fazendo um trabalho aqui, ali. E muitas vezes nós ficamos preocupados. Mas eu quero te dizer que Deus é milagre dentro do teu lar. Aleluia. Deus é milagre nos teus filhos. Deus é milagre no teu trabalho. Nada e nem ninguém que serve a Deus, que coloca a mão no arado, que se dispõe a fazer a obra. Alabassúbria, alabanda, alabassúbria. Fica turbado, não. Ele fica um momento assim, Deus, e agora? Deus, quem sabe o profeta Elias ficou, meu Deus, e agora? Mas ele não se acovardou, ele ficou lá, até que Deus disse, vá. Aleluia. Mas até que Deus disse, não vá, você é para obedecer à voz de Deus. Porque muitas vezes Deus manda ficar no lugar e nós queremos ir no nosso caminho, na nossa direção. Mas Deus, aleluia, te diz esta manhã, vai, segue o caminho que eu te ordenei. Ainda que possa aparecer situações, mas eu te coloquei junto ao ribeiro. Alabassúbria, alabanda, alabassúbria. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigado. O caminho do profeta Elias é um caminho difícil.
Contar parece tão fácil, tão assim, mas sabe quem passa? Você talvez esteja assim, vivendo dias difíceis, mas você está no caminho que Deus quer. Você está na linha, no anzol de Deus. E quem está no anzol de Deus não está perdido. Então que você possa segurar esta palavra que é viva. No momento que você estiver preocupado, se ajoelhe. Muitas vezes nós queremos ligar para um, ligar para outro, mas Deus é o seu amigo fiel. Graças a Deus. Deus é o teu provedor. Deus é o teu sustento. Deus é a tua fortaleza. Deus é a tua porção. Não desfaleça. Não entregue as armas. Cumpra o chamado com alegria. Enfrente as dificuldades. Guerreie. Faça obra. Porque Deus vai te recompensar. E aquilo que está morto, aquilo que está desfalecido, aquilo que está sem esperança, Deus coloca no lugar nesta manhã. Deus coloca no lugar. Deus revive. Deus fortalece o que está morto. Deus é Deus. Que você possa ser fortalecido com esta palavra. Que você possa viver esta palavra. Que você possa amar esta palavra. Que você possa servir a Deus como nunca. Porque Deus irá continuar te sustentando. Deus abençoe.